E está bem perto de abrir a segunda janela de transferências, que é agora no dia 3 de julho, né, galera? E em relação a isso, o executivo do esporte, Jorge Andrade, deu uma entrevista ao DP Esportes, entrevista ao jornalista Felipe Holanda, que inclusive eu vou deixar essa entrevista aqui, ó, no primeiro comentário fixado, tá? A entrevista completa, apesar de que nós vamos ler a entrevista aqui neste vídeo, tá, galera? Jorge Andrade fala, entre outras coisas, sobre a situação do Labandeira, que já está machucado há um tempinho, né? Já era para ter se recuperado, ó, há algum tempo. Vamos falar sobre isso também, tá? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Há uma semana da abertura da janela, Sport intensifica buscas por reforços. Em entrevista exclusiva ao DP Esportes, o executivo de futebol rubro-negro Jorge Andrade detalha a postura do Leão no mercado. Sport atento ao mercado. Há uma semana da abertura da janela de transferências, abre no próximo dia 3, o Leão intensifica as buscas por reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo menos 2 jogadores devem ser anunciados nos próximos dias, o meia Alan Ruiz, ex-Arouca de Portugal, e o atacante Peglo, ex-Dnipro da Ucrânia. Mas a lista não deve parar por aí. Em entrevista exclusiva ao DP Esportes, o executivo de futebol leonino Jorge Andrade detalha o processo de contratações, mas evita citar nomes ou posições. No entanto, adiantou que os reforços estão necessariamente ligados à comissão técnica, em especial ao treinador Enderson Moreira. Abre aspas, a nossa política aqui no esporte sempre foi de não revelar nomes, nem posições de atletas que estão no radar sobre contratações, porque tudo isso, se for adiantado, pode atrapalhar qualquer negociação. Existem várias coisas que podem acontecer até a assinatura do contrato, e isso a gente trata com toda a cautela possível. Fecha aspas. Vamos ver agora o que disse Jorge Andrade sobre perfis de contratações e sobre o Labandeira. O atual elenco do Sport, que vive boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro, conta com alguns medalhões, jogadores mais rodados como Fabinho, que recentemente se lesionou, e Wagner Love, artilheiro da segundona com 9 gols marcados. Love quebra barreiras de idade aos 39 anos, mas para Jorge Andrade não existe nenhum perfil específico para contratações. Abre aspas, a gente internamente não vê dessa forma. Se é medalhão ou não, tudo depende das necessidades de Enderson, daquilo que se encaixe melhor no esquema tático e a ele ache que seja útil ao esporte. Então a gente procura peças quando quer recompor o elenco, não por ser medalhão ou não, mas que tenha efetividade e possa nos ajudar no nosso modelo de jogo. Fecha aspas. Recentemente, o Leão renovou o contrato até o final do ano com Facundo Labandeira, junto ao Defensor do Uruguai. A negociação dá a opção ao Sport de compra no final do vínculo, direito que deve ser exercido. Labandeira se lesionou há cerca de um mês e está no período de transição do departamento médico para os gramados. Abre aspas. Sim, existe a opção de compra no contrato ao final do vínculo. Vai depender de como vai estar o mercado no final do ano. O Labandeira é um cara querido por todo o grupo, que está bem adaptado ao Recife, assim como a sua família, e tem a confiança da diretoria e do treinador Enderson Moreira. Fecha aspas. Como eu falei para vocês, pessoal, a entrevista vai estar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tá? Vamos lá, veja bem, uma pequena opinião minha antes de terminar o vídeo. Em outros tempos, eu tive motivos para criticar o Jorge Andrade, né? Deste ano, eu não tenho motivos para criticar o Jorge Andrade, tá? O Sport fez boas contratações e contratações pontuais. Aliás, eu posso dizer, até metade do ano passado, nós temos aí motivos para criticar o Jorge Andrade, porque o elenco que foi formado no começo de 2022 foi muito fraco, né, galera? Não preciso citar nomes aqui, né? Mas vamos citar 2 ou 3. Jaderson, do Atlético Paranaense, Denner, do Atlético Paranaense, o gringo lá, o Raivan Negras, também tivemos o Buffalo, entre outros jogadores que não contribuíram absolutamente nada a questão do Sport ganhar jogos, né? Também temos aí o Kaique, que assinou contrato por 2 anos, cara, 2022 completo e 2023. Tudo isso vem lá do começo do ano passado, culpa do Jorge Andrade, tá?
Mas aí o campeonato desenrolou e tal, e veio o meio do ano, uma nova janela de transferência, e aí sim chegaram o Facundo Labandeira, chegaram o Wanderson, chegou o Wagner Love, chegou o Gustavo Coutinho, chegou o lateral Eduardo, enfim, chegaram os jogadores, Fabinho, renovou. O Fabinho chegou, né? O Fabinho ou já estava? Bom, não lembro. Jorginho chegou este ano, né? Então tiveram jogadores que chegaram ano passado e chegaram esse ano, como Jorginho, como o Fabrício Daniel, o próprio Edinho, que veio emprestado do Fortaleza, o Felipinho. Enfim, juntando o meio do ano passado e este ano, tivemos boas contratações e contratações que sim ajudaram e muito o Sport a estar onde está hoje em dia, né? Campeão estadual, vice-campeão da Copa do Nordeste e praticamente quase líder, né, da Série B, porque o Sport tem um jogo a menos. Se o Sport vence amanhã Chapecoense, o Sport é líder da Série B do Campeonato Brasileiro e ainda vai ter um jogo a menos, tá? Porque quando for a próxima rodada, todos vão jogar 14 jogos e o Sport ainda vai ter um jogo a menos, porque o jogo contra o CRB é só no dia 5 de julho, tá, galera? Então o Sport ainda vai jogar mais uma rodada que é contra a Chapecoense, depois vamos ter mais um jogo, não me lembro agora com quem é, e aí sim, só depois é que o Sport vai pagar esse jogo com o CRB, e aí ficar tudo igual em termos de futebol jogado, em termos de quantidade de jogos do Sport com outros clubes, tá? Eu espero realmente que o Sport vença todos esses jogos para quando for o jogo com o CRB, o Sport vença também e o Sport possa ser líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Então sim, no passado tivemos aí motivos para criticar o Jorge Andrade, mas este ano não, né, galera? Ele tem feito até um trabalho decente, tá? Lembrando também que recentemente o Internacional de Porto Alegre tentou, né, contratar o Jorge Andrade e ele disse não quis sair do Sport. Claro, né? Eu acho que ali entre ele, o Jorge Andrade, o presidente Yuri Romão, o Augusto Carreiras, tá tudo ali, ó, junto, né? De certeza, penso eu, né? Uma opinião minha, o presidente do Sport deve ter dito, ó, fica aqui com a gente que enquanto eu for presidente, você é o meu executivo de futebol. E o Jorge Andrade vê confiança no presidente, salários pagos em dia, então deixar o Sport, que aparentemente vai subir de divisão e ele vai poder trabalhar na primeira divisão no próximo ano para ir para o Inter, sem saber se ele vai durar até o final do ano, eu acho que o Jorge Andrade fez correto, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, rapaziada!